Vamos retomar os trabalhos. A sessão é do dia 12 de novembro de 2020, concluímos a das 9 horas, vamos iniciar com os processos das 14 horas. Primeiro processo da pauta, item 103, WMW Inox Aquecedores Solares, a recorrente, relator Gustavo. Vamos lá, Simples Nacional, exclusão débitos, ok? Futuramente sustenta que haveria parcelado as dívidas. A unidade de origem proferiu um despacho dizendo que o parcelamento não chegou a ser deferido, não foi validado porque a parte não teria pago a primeira parcela. A DRJ manteve, então, o ADE, falando que, de fato, constatou dois parcelamentos, só que um primeiro mais antigo e um mais recente, só que o segundo só que teria sido validado, me parece. Não, nem chegou a ser validado. E aí, julgou improcedente. O contribuinte no recurso abandona esse argumento, sustenta a inconstitucionalidade da exclusão do simples em razão de dívida. No meu voto, eu estou não conhecendo o recurso, seja pelo fato de se aplicar ao caso, a súmula CARF número 2, mas principalmente por conta da inovação. Tá? Então, estou sustentando que houve aqui uma preclusão consumativa, não estou conhecendo o recurso. Ok. O relator não conhece o recurso, todos de acordo? Ele não fala mais nada, Gustavo, da alegação anterior. Então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso no item 103. Agora é uma sequência de processo do Gustavo Relator. Item 104, DM Distribuidora de Materiais para Construção. Vamos lá, Gustavo. Simples exclusão, débito. Ok? Em defesa, o contribuinte alega ter requerido perante a inclusão de dívidas causadoras de sua exclusão, pedindo a DRJ para acatar o pedido de parcelamento dele. A DRJ declarou sua incompetência para apreciar o pedido e, no mais, ela esclarece que a autoridade fiscal, o parcelamento teria sido formalizado em 18 de janeiro de 2016 e, portanto, após o prazo previsto no artigo 31. Então, a DRJ, com base nessa informação fiscal, julgou improcedente, e aí a recorrente, no recurso, ela alega que ela tinha um parcelamento que ela não teria conseguido regularizar tempestivamente as suas pendências ante a demora da Receita Federal em responder ao pedido de inclusão no parcelamento, então, ativo das dívidas tratadas pela DR. Parece, então, que a ação da própria administração teria rescindido aquele primeiro concerto e formalizado, antes de 31 de janeiro de 2016, um novo acordo que contemplava as preditas pendências. E é isso. Então, o que eu estou colocando aqui o fato dele não ter tido atendido o pedido dele de inclusão do débito anterior, só comprova que, de fato, o débito está com a exiguidade não suspensa. Ele poderia ter feito essa rescisão antes do decurso do prazo de 30 dias, mas ele não fez. E aí eu coloco o seguinte, porque ele bate muito na tecla de que ele fez esse pedido de parcelamento, esse segundo pedido de parcelamento antes do final do mês de janeiro do ano de 2016, ele foi excluído em 2015. Então, o que eu falo sobre isso? Primeiramente, como eu registrar que o fato do parcelamento ter sido formalizado antes de 31 de janeiro é irrelevante, já que o artigo 31, parágrafo 2º da Lei Complementar 123 é substancialmente claro ao dispor que, e aí, tá aí, a regularização realizada em janeiro, por certo, não se presta para justificar o cancelamento do ADE, que neste passo foi emitido, como dito pela DRJ, de forma absolutamente rígida. Poderia a empresa, então, quando muito, formalizar uma nova opção, o que, todavia, refoge o objeto desta demanda. E aí, aqui eu já estou batendo já na questão da inação da Receita em relação ao pedido de inclusão do débito no antigo parcelamento. E, antes exposto, estou negando provimento. Adverso. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário do item 104, né? 104. Item 105. Casa Malho Comércio de Materiais de Construção Limitada, recorrente. Relator Gustavo. Esse aqui
Não lembro. Bom, enfim. Mais uma vez, exclusão do simples por conta de débitos. Em defesa, a insurgente afirmou que os débitos que motivaram a ADR resultaram de declaração em duplicidade e transmissão replicada de DCTF, feita ao pedido de apuração de outubro de 2009. Esclarece, então, que o débito gerado teria sido objeto de parcelamento, por se tratar de valor indevido, teria encampado valores também indevidos. Atesta, por fim, como a DCTF havia sido transmitida há mais de 5 anos, motivo pelo qual não conseguiu retificar. Pede, assim, o cancelamento do AD. O contribuinte juntou à folhas 8/23 documentos que demonstram a apresentação de um pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa, relatando objetivamente os problemas já tratados na impugnação acima. Acórdão cujo teor aparentemente foi extraído de outro processo, a DRJ de Brasília, após enfrentar, inclusive, preliminar não discutir esses autos, ou por bem de forma genérica, e sem se reportar as razões de impugnações opostas, julgado improcedente, mantendo a exclusão encartada na ADR. Interessado foi certificado de julgamento, que, além de apontar a falta de apreciação pelo acordo recorrido dos seus argumentos, reprisou as alegações. Trouxe ainda a informação lastreada em documentos florestais, que seu pedido de revisão havia sido integralmente acatado pela PGFN e pela Receita. Gente, eu estou declarando nulidade. O acordo da DRJ é aparentemente de outro processo, só tem o cabeçalho do... Ele primeiro, a prova de que saiu de outro processo é que ele aprecia uma preliminar que nunca foi aventada. Segundo, ele simplesmente fala que as dívidas estavam suspensas e vida que segue. Ele não se reporta ao argumento, nenhum dos argumentos do contribuinte. Eu até transcrevo aqui algumas... Acho que eu transcrevo... Não transcrevi, não. Mas, enfim, o fato é, ele não se reporta. Eu faço a análise dos argumentos do contribuinte, mas eu não consigo cravar que ele tem razão. De fato, tem um despacho da SECAT, que eu reproduzo aqui no meio, em que ela teria reconhecido, a priori, a procedência da alegação do contribuinte, de que o débito realmente seria resultante de uma declaração de duplicidade. Mas a PGFN não se pronunciou sobre esse débito em específico, ou seja, a PGFN não deu baixa nesse valor ainda. Caberia a PGFN se pronunciar. Então, para superar aqui a questão, eu teria provavelmente que baixar em diligência para confirmar qual que seria a posição da PGFN em relação ao caso. Eu declarei a nulidade, mandei o despacho, a DRJ proferir nova decisão com base nos argumentos deduzidos pelo contribuinte. Isso aqui ele mesmo suscita a nulidade, né? Ele mesmo suscita. Todos de acordo aqui? Então, por unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade do acordo do primeiro grau, determinando o retorno dos autos da DRJ para que se profira nova decisão. Provimento parcial, né? Eu nem coloco isso. Eu acho que aqui é nulidade, acolher a nulidade. Nem pode colocar algum provimento parcial. A gente tem usado esse acolher a preliminar de nulidade para determinar o retorno. Próximo item 106, clínica oftalmológica limitada. Aqui eu estou propondo uma resolução. Eu acho que eu vou ter que ler, eu não me recordo. Me lembrei, é similar. Bom, vamos lá. Indeferimento de opção, é indeferimento e não exclusão, tá? Por conta de dívida, uma inscrição em dívida ativa da União, número X. Em suas razões de conformismo, o contribuinte alegou em síntese que os débitos que derem seja a recusa do seu pedido teriam origem numa DCTF aparentemente transmitida de forma equivocada, tendo sido pretensamente retificada, e que, ante tal fato, foi proposto um pedido de revisão que se encontra, inclusive, pendente de análise, via documental. Pede, então, a sua inclusão no regime em exame. A DRJ, não obstante reconhecer que a questão estava, de fato, sob análise da SECAT, relatando, inclusive, a remessa dos autos aqui, está cheio de inclusive. Relatar a remessa dos autos daquele débito para a revisão, sustentou que o pedido apresentado pelo recorrente não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, não está compreendido nas hipóteses descritas do 151 do CTN. Sim, a míngua de provas quanto à regularização das pendências julgou improcedente. A interessada interpôs o recurso voluntário, no meio da qual explica de forma mais detalhada o erro que teria cometido na transmissão do DCTF.
afirma que a declaração retificadora transmitida para corrigir o problema divisado no documento original já teria, inclusive, sido já teria sido homologada pela Receita, no mais sustenta que a própria Procuradoria já teria concordado com essa tese, faltando, especula-se, a providência formal necessária para o cancelamento da inscrição. Traz documentos para lastrear suas assertivas, principalmente algumas guias de recolhimento, e ainda telas do Comprote que comprovam que o processo tal, aberto para tratar do pedido de revisão, já mencionado anteriormente, continua em curso. É o relatório. É o seguinte, o que eu estou propondo aqui? Eu sei que o pedido de revisão não suspende a exigibilidade do crédito, enfim. Mas a verdade é que se a PGFN reconhecer que esse débito não existe por conta de um equívoco do contribuinte, ele não pode gerar nenhum efeito, inclusive para fins de exclusão simples, mesmo que ele esteja exigível hoje. Então, o que eu estou pedindo, objetivamente, ao fim e ao cabo, é o seguinte: à luz do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, os termos do artigo 18 e tal, a fim de solicitar a unidade de origem que informe a situação atual do pedido de revisão tratado no PA de número tal, trazendo, inclusive, para estes autos, a cópia integral do dito processo. E reforço essa minha ideia, porque o recurso voluntário do contribuinte, em que ele menciona que a questão já teria sido resolvida, ele é datado de 2015, se eu não me engano. Ou seja, de lá para cá já houve decisão, muito provavelmente. Então, assim, eu estou baixando diligência para saber o que aconteceu lá. Se a PGFN acolheu, aí eu tenho que acatar o pedido do contribuinte e cancelar o ADR. E autorizar a opção dele, deferir o pedido. Acho que na reunião passada eu trouxe um voto de uma situação parecida, assim, também. Tinha um pedido de revisão lá dos débitos e que já teria uma solução, nós baixamos em diligência. Todos de acordo aqui com a proposta do relator? Então, por unanimidade de votos, resolve o colegiado converter o julgamento em diligência no item 106, os termos do voto do relator. Item 107, Central Metálica Limitada Recorrente, relator Gustavo. Vamos lá. Cuido feito é indeferimento de opção motivado por dívida, tá? Em suas razões de impugnação, o contribuinte informa ter promovido o parcelamento das dívidas escritas no aludido termo de deferimento, tendo apagado, inclusive, a primeira parcela do acordo firmado antes do ocaso do prazo legal. Trouxe para comprovar sua pretensão os documentos juntados às florestais, dentre os quais destacam os requerimentos de parcelamento, concernente a cada uma das inscrições que deram causa de indeferimento de opção, e ainda uma guia de recolhimento. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DRJ julgou improcedente, argumento que, não obstante haver provas de que o pedido de parcelamento foi de fato formalizado, o seu deferimento pela PGFN teria se dado apenas em março de 2013, e assim após o prazo descrito pelo artigo. O contribuinte interpôs um recurso em que afirma que requeriu o parcelamento de sua dívida em 15 de janeiro, tendo realizado o pagamento da primeira parcela, sendo defeso de imputar as consequências decorrentes da morosidade da PGFN para analisar e deferir seu pleito. E, em linhas gerais, é justamente isso que eu estou dizendo no voto. Há provas de que o pedido de parcelamento foi feito em janeiro, está lá o protocolo. Eu trago até algumas questões que falam que o pedido foi feito, a dívida está suspensa, se houver indeferimento posterior, ele vai ser rescindido, ou indeferido, mas até lá ele suspende a exigibilidade. E comprova aqui que o contribuinte de fato cumpriu os requisitos, porque a PGFN deferiu. Só que essa decisão da PGFN demorou 2-3 meses. Então, eu estou dando provimento para... Só vou ler aqui só para você ver se vocês concordam, porque eu fiquei na dúvida se eu tinha que ser mais detalhado. À luz do exposto, vou dar provimento ao recurso voluntário, a gente autorizar a inclusão da recorrente no Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2013. Se eu teria que falar mais alguma coisa aqui, até que... Não, é só isso. O pedido de inclusão era esse, né? Janeiro de 2013. Acho que é isso aí, né? Não tem mais nada a dizer. Todos de acordo? Nenhuma divergência? Então, item 107, por unanimidade, dá provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Item 108, recorrente Rede SOS Turbo, relator Gustavo. Os próximos são idênticos, tá?
Ah, Dois. são Uma é três? Simples Nacional e outra é Simples Federal. Ah, tá. Os dois, tá? Os dois próximos. Vamos lá. O do feito de exclusão da recorrente Simples Nacional. Ante o oferecimento de embaraço à fiscalização, caracterizada pela falta de exibição de livros e documentos contábeis, e a constatação da falta de escrituração de movimentação bancária, não registrada no livro diário no período compreendido entre 2004 e 2007. Esse aqui é Simples Nacional, né? Bom. A interessada apresentou em sua defesa a folha 70, em que primeiramente afirma ter entregado todos os documentos solicitados, que a falta do registro da sua movimentação bancária teria decorrido de mero lapso. Refuta assim a ocorrência de... Acho que essa minha data aqui em cima que está errada, viu, gente? Mas, enfim. Refuta assim a ocorrência de embaraço à fiscalização. No outro giro... não, é isso mesmo. Em 2007 eu já estava no Simples. No outro giro, invoca os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aparentemente para destacar a desproporção da medida adotada em relação aos fatos apurados e as consequências que serão observadas, caso seja mantida a sua exclusão. Sustenta a ilegalidade da retroação e, finalmente, traz argumento que não guarda qualquer relação com o objeto do processo atinente à prescrição dos créditos tributados lançados em auto-infração ou servindo sob o período de apuração de 3 de 6 de 2005. De produção de prova, DRJ julgou improcedente, está aí o fundamento da DRJ. A empresa foi cientificada e apresentou recurso em que ela reitera integralmente os argumentos da manifestação de conformidade. Pode ir? O recurso é tempestivo e, quanto a boa parte dos argumentos preenchem os pressupostos legais, estão assim conhecimento do apelo, exceto em relação ao pedido, argumento atinente à prescrição, porque não é objeto desse processo. Estou falando a mesma coisa que a DRJ, tá? Pedidos de produção de provas, também estou afastando. Até esclareço que esse pedido dele é um pedido genérico, então não tem fundamento ao pedido, então estou afastando. Motivos da exclusão. Os termos do artigo 29.2 da Lei Complementar considera-se embaraço a fiscalização, e aí eu transcrevo o artigo. No caso vertente, a exclusão da empresa do regime exame se deu por conta das constatações descritas em representação fiscal para exclusão fiscal, trazida a florestais. E no curso deste trabalho, a autoridade administrativa intimou ao contribuinte a trazer diversos documentos, sendo que tais intimações foram tempestivamente atendidas pelo insurgente. Foi constatado, a partir do exame dos elementos coletados, que a empresa não havia promovido o registro de movimentação bancária em seu diário, então só. Mesmo quanto ao TIF 02 mencionado, a florestais, ainda que a interessada não tenha trazido os documentos comprobatórios das receitas e despesas escrituradas em contas descritas no dito livro, ela indubitavelmente atendeu a intimação e esclareceu simplesmente que não encontrou os aludidos documentos. Isso é verdade que a fiscalização comprovou, em tese, a possibilidade de ter ocorrido creditamentos de valores em contas bancárias, como do relato posto no folha 6, de fato é até mesmo irrelevante, já que o próprio contribuinte confessou ou admitiu e deixar de registrar sua movimentação bancária por um lapso, nunca tendo afirmado não ter promovido operações financeiras para verificar a falta de anotações desse tipo de informação em seu livro. Se vê que, em momento algum, a recorrente deixou de exibir livros ou documentos a que estivesse obrigada a manter e escriturar, não tendo outro sim deixado de prestar informações sobre bens, movimentações financeiras, negócio e atividade. Houve embaraço, até porque o fato de deixar de escriturar sua movimentação financeira, determinante para a exclusão da empresa do Simples, foi por ela confessado. Todavia, nota, a exclusão não se deu apenas por conta do alardeado embaraço, mas isso sim por conta da constatação confirmada por confissão do contribuinte de que a insurgente deixara de escriturar sua movimentação bancária nos livros próprios. Este fato tipo é objetivo, como se observa da regra encartada no artigo 29, desta feita em seu inciso 8º, isto é, a ML ou EPP será excluída do Simples Nacional quando houver falta de escrituração do livro caixa ou não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária. Ainda que não tenha elementos suficientes no feito para caracterizar o embaraço, que é o do artigo 29.2, está inadvertidamente claro que o interessado incorreu na hipótese de exclusão tratada no inciso 8º, sendo suficiente para impor sua exclusão do regime tratado pela lei complementar. Aqui embaixo é aquele mesmo arrazoado que eu já apresentei antes sobre razoabilidade e proporcionalidade, e na conclusão, à luz do exposto, voto por negar provimento ao recurso. Ok. Todos de acordo com a proposta? Eu voto pelas conclusões em relação ao momento da produção da prova. Mas eu não falei disso, não? Falei?
Não, ele só pede de maneira genérica. Ele falou no momento da produção da prova. Citou o artigo. Bom, mas isso é que está no artigo, né? Não sou eu, não. Sim, mas eu discordo. Posso, né? Ok. Você vai fazer aquele acréscimo, né, da questão da... Tá, faço. Aí, beleza. Acho que assim, razoabilidade. só para nos proteger mesmo, Gustavo, que fica... Eu fico na dúvida se alguém fica olhando exatamente tudo que a gente vota e... Com certeza não fica. Você também vai ser pelas conclusões? Não, o Gustavo falou que vai colocar, que não é acompanhado pela... Não, estou falando em relação ao tempo da produção da prova. Não é na produção da prova, não. No número razoado lá da razoabilidade. Não, mas a da Fabiana é pelo momento da produção da prova. Mas eu tenho para mim que a maioria vota pela aplicação do artigo 16, certo? Sim. Então, eu não vou falar. Estou falando do Flávio, se ele vai... então eu vou querer acompanhar pelas conclusões, que eu tinha entendido que ele ia colocar uma parte lá na produção da prova. Esse também você vai pôr? Não vai. É isso que ele falou. Não, eu vou botar uma parte só na questão da razoabilidade lá. Isso. Põe aí as minhas conclusões. Eu e da Fabiana, né? Embora o fundamento do afastamento dele, nesse caso aí, é a generalidade do pedido também. O outro é idêntico, Gustavo? Só que é sempre federal. Então, por unanimidade de votos, negar provimento no item 109, 108 e também no item 109, ok? É a mesma situação fática, mesmo, só muda o tributo. Tem algumas mudançazinhas, porque eu tenho que falar da Lei 9.317, mas... Só mutatis mutandis. Uma coisa. Item 110, recorrente tropical da Serra, corretora. Só um minutinho, só estou colocando aqui as observações que o pessoal pediu. Tá. Não esqueci depois. Pronto. Negar provimento, conclusão. É só replicar aqui, né? Acabei. Foi rápido. Falta um. Sim. Vou quebrar aqui. Ok. Essa aqui, vamos ver se eu lembro. Acordo feito de exclusão pela identificação da inserção de atividade vedada, relativa a KNAI vedado, tá? Ou seja, ela foi excluída porque ela inseriu uma alteração contratual dela uma atividade vedada. Em defesa apresentada a Florestais, a insurgente sustentou que sempre exerceu a atividade de corretagem de seguros, que comprova por meio de seus atos constitutivos e que, por engano, inseriu o KNAI de número 65120, Sociedade Seguradora, em seu cadastro por meio de DBE. Esclareceu ainda que, no dia 7/11, protocolou um novo DBE, documento de Florestais, em que pretensamente teria suprimido a aludida atividade do seu CNPJ, sustentando mais continuar a apurar suas obrigações segundo as regras contidas na lei complementar. Pediu, assim, a sua reinclusão. A defesa, assim, foi prontamente rechaçada pelo despacho decisório de Florestais, sob a assertiva de que não existiria previsão para autorizar a reinclusão do interessado no Simples, contra o qual a contribuinte opôs manifestação de conformidade, em que reprisa as alegações. A DRJ de Juiz de Fora encampou os argumentos do despacho, acrescentando apenas que a retificação das atividades econômicas da empresa teria sido dada tardiamente. Julgou improcedente. O contribuinte entra a interpõe de recurso voluntário, em que, em linhas gerais, reprisa as alegações, ainda que de forma mais detalhada, inclusive com referência explícita a seu objeto social descrito na segunda alteração contratual trazida a Florestais, premiando ainda pela observância ao princípio da verdade material. É o relatório. O recurso é tempestivo, deve tomar conhecimento. Mas a textilha não é nova para este colegiado, ainda que sobre ela tenha se debruçado em casos recentes. Particularmente, esse relator, ao prestar declaração de voto no acórdão tal, deixou claro um posicionamento que, posteriormente, ainda que por meio de outros argumentos, foi acatado pela turma,
sentido de se verificar em casos como deste processo a existência de uma litigiosidade, portanto, da possibilidade de exame da contenta e da alteração realizada pela própria empresa enquanto ato passivo de desconsideração. Isso vem nesse ponto, portanto, escrever no texto da citada declaração de votos, bem resume o entendimento sustentado por esse conselheiro. Efeito, reconhecendo a existência de um contencioso, mesmo nos casos de exclusão resultantes de um ato praticado pelo próprio contribuinte, solução adotada tanto pela unidade de origem como pelo acordo recorrido não pode prevalecer, ainda que por meio de linhas tortas se negaria o próprio direito do insurgente questionar o ato de exclusão em si. Em caso, havendo provas de que a inserção do KNAI vedado se deu por um mero erro material, muito comum, diga-se, consideração de tais elementos como parte do poder de jurisdição, tida e havida como a função de composição de lides, é medida que se impõe. O erro material faticamente demonstrado revela a oposição do interessado às consequências divisadas no ato de exclusão e pressupõe a necessidade da sua revisão. Isso também foi entendimento deste colegiado por ocasião da aprovação do acordo número tal, cujo voto vencedor ficou a cargo do conselheiro Paulo Henrique. Caso vertente, a empresa sustenta e comprova que inseriu o KNAI de número 65120 por um equívoco. A comprovação, veja bem, é extraída, como destacado pela própria recorrente, a partir de seus atos constitutivos, particularmente a partir da alteração contratual de folha 124, datada de 12 de janeiro de 2015, e registrada a mesma data, em que vê que seu objeto é o que se segue: administração, corretagem de seguros, de ramos elementares de vida, capitalização, plano de previdência e saúde. Lembrando, nesse particular, que a exclusão por comunicação se deu em 2016, com efeitos verificados a partir de fevereiro de 2015, fica substancialmente claro que a interessada só possuía em seus atos constitutivos a atividade anteriormente mencionada, que, diga-se, não abarca aquela compreendida pelo KNAI de número 65120, ou seja, Sociedade Seguradora de Seguros não Vida. Mais que isso, todavia, é preciso frisar que, mesmo que a recorrente tivesse conscientemente inserido a origem do KNAI dentro de seus objetos sociais, jamais poderia exercer tal atividade, já que, conforme se extrai da circular SUSEP número 127, os corretores e os sócios das sociedades corretoras não podem sequer ser empregados ou manter qualquer relação de emprego juntamente com empresas seguradoras. A parte de qualquer conjectura adicional, a inserção do KNAI de número tal poderia acarretar, inclusive, a perda da habilitação da recorrente junto à SUSEP, o que apenas reforça a conclusão de que, efetivamente, observou-se, no caso, um mero erro material, que, como dito, pode ser revisto e desconsiderado por esse colegiado. Outro sim, a ratificação do cadastro por meio de DBE foi, de fato, efetivo. Não por outra razão, a própria DRJ confirma que a empresa teve seu pedido de inclusão no SINC no ano de 2017. Deferido. O que, a um só tempo, demonstra que ela, de fato, não desenvolveu a atividade vedada, e outro sim, que o objeto social atual é admitido pela Lei Complementar 123 como atividade subsumível ao sistema simplificado em exame. Vamos dispostos a acordar provimento. Para determinar a manutenção da insurgente no SINC desde o ano calendário de 2015. Aqui, na verdade, a minha dúvida era aqui. É desde o ano de... É para reincluir, né? Porque ela foi... 2015. A partir do período, da data em que foi excluída equivocadamente, não sei qual é. Para reincluir, eu estaria admitindo a possibilidade de analisar um pedido de reinclusão. Na verdade, eu coloco uma manutenção porque eu estou objetivamente cancelando a ADE, né? Não tem ADE. É despacho decisório, Gustavo. Na verdade, é automático, né? É automático aqui. Eu acho que não tem nem despacho decisório, se brincar. Acho que tem quando ele questiona a delegacia. Pede a delegacia e sai um despacho decisório negando. É reconsideração, né? Sei lá. Mas o despacho é decisório mesmo, né, André? Despacho decisório. Eu estou mais preocupado aqui, presidente, é com o problema de, se eu colocar a manutenção da surgente no SINC desde o ano calendário de 2015, isso afetaria, por exemplo, 2016, porque ele voltou só em 2017. E para mim é a data, não é não, Gustavo? Vamos dizer assim, anular os efeitos dessa KNAI. Quando é que foi essa alteração de KNAI? 2015. Mas eu acho que foi uma data. Teria que ver essas datas aí, porque eu acho que tem alguma coisa errada na peça do contribuinte. Talvez ele copiou de outro processo, porque, inclusive, no seu relatório você fala em setembro de 2016, sei lá, alguma coisa assim. Vou procurar aqui. Setembro de 2016, esclareci ainda que... Tem alguma coisa errada aí. O cadastro de DBE protocolizado pelo que afirma, mas esse DBE aqui em relação à retirada dessa atividade do cadastro. Ô, Gustavo, aqui não se refere ao ato constitutivo dele, tá? O que você colocar é o seguinte, ó,
inseriu KNAI em seu cadastro por meio de DBE protocolizado pelo que afirma em 23 de 9. É outro DBE. Ele está dizendo que o KNAI equivocado, ele inseriu nesse de 23 de setembro de 2016. Então, tem nos autos um despacho decisório que fala que a empresa foi excluída com efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2015. Eu acho que seria cancelar a exclusão automática aqui, que você começa falando, procedimento de exclusão automática da recorrente. Acho que é cancelar a exclusão automática. Efetuada a partir de 28 de fevereiro. 28 de fevereiro, que é o do despacho, né? Do despacho decisório. Ô, Paulinho, essas datas eu não tirei do recurso contribuinte, eu tirei do processo, cara. Agora eu fiquei confuso. Eu acho que é isso que você falou, o DBE é apresentado para retificar o KNAI. Mas o contribuinte fala, e Gustavo repete aí, que o DBE equivocado teria sido apresentado em setembro de 2016. Eu acho que... eu vou tirar essa menção aqui. Eu acho que esse aqui está errado, porque, do contrário, ele teria sido excluído a partir de 2016. Não, se bem que eu coloquei protocolizado, pelo que afirma em 23 de 9 de 2016. Engraçado, porque daí ele estaria retroagindo, né? Normalmente Não tem aí no processo? Não sei se alguém está olhando aí os dados. Vou tentar abrir aqui. Estou procurando. O último sempre agarra, né? Impressionante. O novo DBE, pelos documentos que ele traz aqui, ele apresentou em novembro de 2016. Isso está certo, isso está certo. Pode ser que ele tenha feito a alteração contratual em 2015, mas só tenha transmitido o DBE realmente em setembro de 2016. E aí retroagiu porque a alteração contratual era de 2015. Pode ser isso. Entendeu? Mas as alterações contratuais dele, a priori, nunca refletiram esse objeto. Parece que ele só alterou o KNAI. Não, tem uma alteração que você cita aí, né, de 2015, não tem? Uhum. Tem. Então, não é isso que eu estou falando, vê só. A alteração contratual dele foi de 2015, mas ele só tem o DBE. Então pode ter sido isso. Embora ele não tenha mudado o objeto, ele talvez tenha colocado como data do início da atividade nessa data. Ô, Paulo, mas posso estar falando uma bobagem aqui, mas se ele não registra a alteração até 30 dias, ela não retroage. Entendeu? O registro da alteração contratual tem que ser feito, o DBE tem que ser feito até 30 dias da alteração. Superar esse prazo, ele vai valer daí para frente, mas não retroage a data. Entendeu? Então, com certeza é isso, assim. Sempre tive essa preocupação, tem que registrar em até 30 dias da alteração contratual. Não sei se alguém tem essa informação, é muito societário isso, mas acho que é isso mesmo. Mas aqui, ó, se vocês olharem o documento, o DBE realmente apresentou em 2016, ele diz lá, alteração da atividade econômica principal e secundária, 27 de 2 de 2015. Foi baseado nisso que saiu essa decisão. Uhum. Na verdade, a exclusão de ofício que foi analisada. Né? Então, aqui no dispositivo, eu coloco dar provimento ao recurso para desconsiderar a exclusão? Pedido de exclusão? Cancelar a exclusão automática, né, que seria... Eu acho que tem que se reportar ao despacho decisório, porque é o despacho decisório de folha 76 a 79 é que a Receita formaliza essa decisão. Não, ele é excluído de imediato. Ele é excluído de imediato, aí ele se manifesta e tem um despacho decisório da delegacia de origem que confirma a exclusão. Aí é contra, na minha opinião, né? Aí é contra o despacho decisório que é oferecida a contestação. Não é contra
Entendeu? O documento que é contestado é o espaço decisório. Sim, mas aí eu acho que no dispositivo não precisa mencionar isso, é só dar provimento. O problema só tem que mencionar a data, né? 28 de fevereiro. Ou reincluir, reintegrar, qualquer coisa. Eu acho que é cancelar a exclusão a partir de 28/2, que foi a exclusão automática em função da alteração ali do CNAE, que produziu efeitos a partir de 28/2. O relatório do despacho começa assim: a empresa informou que CNAE tal, impeditivo do ciclo, foi excluída foi feito a partir de 28/2. É esse efeito que você quer anular. Com certeza. Então eu coloquei assim, vou dar provimento para cancelar a exclusão automática realizada, que produziu efeitos a partir de 28 de fevereiro de 2015. Perfeito. Acho que ficou. Todos de acordo aqui? Unanimidade de votos, dá provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Item 111, recorrente comercial Ventura, relator Paulo Henrique. Exclusão do simples também, tá? Situação impeditiva é pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica. Ela teria participação no capital dessa empresa aí registrada no CNPJ sob o número 14.2001.871. Cientificado referido ato, a recorrente apresentou impugnação na qual sustenta que a referida pessoa jurídica em que possui participação juntamente com outras 21 microempresas e empresas de pequeno porte optadas pelo Simples Nacional, seria sociedade de propósito específico nos termos do artigo 55 da Lei Complementar 123, de modo que não haveria fundamento legal para o indeferimento de sua opção. Eu não lembro se a gente tratou dessa matéria aqui, mas o artigo 56, ele permite que sejam constituídas SPEs, desde que ela seja integrada exclusivamente por pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional. Acho que nós julgamos isso sessão passada ou atrasada. Pronto, tranquilo, beleza. As do Clécio. Então, após conversão de julgamento e diligência, a autoridade julgadora de primeira instância decidiu pela improcedência da impugnação da recorrente, posto que havia pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional no quadro societário da referida SPE, de modo que descumprido o artigo 56, parágrafo 1º da Lei Complementar 123. Após a ciência, a recorrente apresentou recurso voluntário, no qual alega que, na época da constituição da SPE, todas as pessoas jurídicas integrantes do seu quadro societário atendiam aos requisitos de admissibilidade no Simples Nacional. Haveria vício de motivação na decisão recorrida, uma vez que o artigo 56, parágrafo 1º, somente dispõe que pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional não poderão integrar as sociedades de processo específico ali tratadas, não justificando a não inclusão da recorrente no Simples Nacional. Haveria ainda vício de motivação na decisão recorrida, já que as participantes do quadro societário da SPE seriam optantes do Simples Nacional quando de sua constituição, e a legislação não preveria a exclusão das demais participantes na hipótese de uma delas perder a condição de optante do Simples Nacional. Não haveria provas nos autos de que a recorrente participaria de outra pessoa jurídica, e a legislação não conteria a hipótese de considerar como não apta ao Simples Nacional a empresa vinculada à SPE, composta por outras excluídas do referido sistema. Não poderia ser penalizada por situação de terceiro. O que deveria ser feito era a exclusão do quadro societário da pessoa jurídica que não mais seja optante pelo Simples Nacional. Ela tenta fazer uma confusão aí nessa questão das condições para a permanência no Simples Nacional e as condições para que a SPE se enquadre lá no artigo 56. Eu vou tentar explicar tudo aí mais detalhadamente. Referimento da opção da recorrente. Recorrente sustenta... Não, eu tomo conhecimento de recurso voluntário, né, porque a gente todos os requisitos. Recorrente sustenta que a decisão recorrida conteria vício de motivo e vício de motivação, os quais ensejariam a sua nulidade.
Ambos os argumentos, contudo, relacionam-se ao mérito do indeferimento da opção da recorrente pelo Simples Nacional, pelo que passo a realizar a análise em um único tópico. A arguição de vício de motivo se relacionaria ao fato de a decisão recorrida se embasar em hipótese de vedação à opção ao Simples Nacional inexistente na legislação. A impossibilidade de pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional não poderem integrar as sociedades de propósito específico tratadas no artigo 56 da Lei Complementar 123. A afirmativa da recorrente, contudo, não se coaduna com o teor da decisão recorrida. A decisão é clara no sentido de que o não acolhimento da pretensão da manifestante decorreu da participação no capital de outra pessoa jurídica, em total coerência com o termo de indeferimento, que invocou o artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 7 da referida Lei Complementar. Foi a recorrente, na sua impugnação, quem trouxe à discussão o artigo 56 da Lei Complementar 123, para justificar que a pessoa jurídica em que teria participação societária seria exceção à vedação legal. Neste contexto, portanto, que foram examinados os requisitos da SPE, na qual a recorrente detinha participação societária, para concluir que não se enquadrava nas condições do artigo 56 da Lei Complementar 123, de modo que correto o indeferimento da opção, o qual, repita-se, embasou-se no artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 7 daquele diploma legal. Existe, portanto, citado vício. A arguição de vício de motivação diz respeito ao fato de que as participantes do quadro societário da SPE seriam, à época de sua constituição, optantes no Simples Nacional. A legislação não preveria a exclusão das demais participantes, na hipótese de uma delas perder a condição de optante do Simples Nacional. A análise da referida alegação deve ser realizada por meio do exame da legislação. Em primeiro lugar, artigo 3º, caput, parágrafo 4º, inciso 7 da Lei Complementar, impede que a pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica possa se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto naquela norma, incluindo o Simples Nacional. O indeferimento da opção da recorrente pelo Simples Nacional, como já exaustivamente tratado, deu-se exatamente devido à constatação de que esta participaria do capital da pessoa jurídica rede, multimix e papelaria. A tese de defesa da recorrente, em primeiro lugar, embasa-se na alegação de que a citada pessoa jurídica seria sociedade de propósito específico, constituída na forma do artigo 56. De modo que a participação societária não seria vedada aos optantes pelo Simples Nacional. E aí eu trago o artigo 56. A diligência realizada a pedido da autoridade julgadora de primeira instância constatou, contudo, que a rede mix e papelaria seria composta por pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional, conforme detalhado na decisão recorrida. E aí eu transcrevo a parte da decisão recorrida. Existiriam 4 empresas que não seriam optantes pelo Simples Nacional. Deste modo, portanto, a citada pessoa jurídica não se revestia das características da SPE tratada no artigo 56 da Lei Complementar 123, de modo que acertado o indeferimento da solicitação de opção formulada pela recorrente, já que a data em que formulada participaria do capital de outra pessoa jurídica, conduzindo ao impedimento do artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 7 da Lei Complementar 123. Merecem também prosperar as alegações da recorrente de que o indeferimento de sua opção não procederia porque, à época da constituição da SPE em questão, todas as participantes do seu quadro societário seriam optantes pelo Simples Nacional, enquadrando-a assim no artigo 56 da Lei Complementar 123, e de que a posterior exclusão do Simples Nacional de uma das pessoas jurídicas integrantes do quadro societário não prejudicaria as demais. Em primeiro lugar, o indeferimento da opção da recorrente pelo Simples Nacional se deu pela constatação, à data da solicitação de opção, 12 de janeiro de 2016, a situação impeditiva de que ela integrava o capital social de outra pessoa jurídica. A diligência, referida situação ficou plenamente comprovada. Em nada ajuda a recorrente o fato de que, em algum momento anterior, a SPE, na qual ela integrava o capital social, se amoldava ao artigo 56 da Lei Complementar 123, de modo que ela, a recorrente, poderia ser optante pelo Simples Nacional. A verificação das condições se dá no momento da solicitação da opção. De outra parte, as disposições da Lei Complementar 123 são bem claras. Pessoa jurídica que participe do capital de outra pessoa jurídica não poderá se beneficiar do Simples Nacional. A SPE que for composta por pessoa jurídica não optando pelo Simples Nacional não se enquadra na exceção do artigo 56. Assim,
Caso uma SPE seja constituída na forma do citado dispositivo legal e, posteriormente, uma das integrantes do seu quadro societário venha a ser excluída do Simples Nacional, a partir de tal momento, as condições legalmente estipuladas estarão desatendidas. Será necessário promover a retirada da pessoa jurídica excluída do quadro societário da SPE, para que haja o retorno ao cumprimento de todas as exigências legais. No caso da SPE Rede Multimix de Papelaria, desde 1º de janeiro de 2013, era composta por pessoa jurídica não optante do Simples Nacional, Papelaria Fátima Limitada, de modo que não se enquadrava na situação do artigo 56. Caso a recorrente e as demais pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional desejassem não incidir no impedimento do artigo 3º, deveriam ter providenciado a retirada da citada pessoa jurídica do quadro societário da SPE em questão, o que não ocorreu. A partir de 1º de janeiro de 2016, outras 3 pessoas jurídicas que detinham participação na rede Multimix e Papelaria deixaram de ser optantes do Simples Nacional, demandando igualmente as mesmas providências. Não há qualquer vício de motivação e se revelam acertados o indeferimento da solicitação de opção da recorrente e a decisão recorrida. Suposto, voto por rejeitar preliminar de nulidade e, quanto ao mérito, por negar provimento ao recurso voluntário. Ela tenta fazer uma confusão aí entre o motivo da opção e a causa do indeferimento. Ok, compreenderam a discussão? Negócio meio complicado, né, isso aí, porque a qualquer momento... Mas ela que fez a confusão, né, na verdade. Não, a confusão aqui sim, mas assim, a estrutura legal para esse negócio é complicado, porque isso fica dependendo da situação. Se o outro comete um erro, o negócio, é uma coisa... Agora eu vou fazer a pergunta mais cabulosa ainda. E se uma dessas excluídas opuser manifestação de conformidade ao ato de exclusão? Suspende os efeitos do ato de exclusão. E aí? Olha que doideira. Mas não foi o que aconteceu aqui, né? No não, sim. É o que eu digo, é uma estrutura complicada, porque você vincula a atividade de uma... É aquela coisa da sociedade de você... O cara está abraçado aí com os outros, né? Como diria o Flavinho, tem uma coisa que o simples não é simples. Exatamente. Mas aí, assim, vocês viram que na própria transcrição que eu fiz aí de outras pessoas jurídicas, a própria DRJ já fala do resultado da impugnação apresentada, né, por elas. E, de qualquer forma, tem essa de 2013, que nem pediu para voltar. Então, essa daí já é suficiente. Pelo menos uma era claramente fora do regime. Alguém diverge do relator? Então, fechei o microfone sem querer. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso do item 111. Não é de nulidade, que é meio atravessada aí, mas... É que você transformou em mérito, né, também, né? Pois é, misturou tudo aí. Então, rejeitar a preliminar, apoia? É uma preliminar só, né, Paulo? Misturado, na verdade, as duas coisas. Vício de motivo e vício de motivação, ela fala, né? Por plural. Na verdade, é mérito. Sim. Bem, com isso a gente vence a pauta das 14 horas do dia 12 de novembro de 2020. Pedi para suspender a gravação para a gente caminhar aí os julgamentos seguintes.